Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Só assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês para que compartilhem o nosso conteúdo. Obrigado. Hoje abriremos espaço para um novo tipo de relato. Histórias que se ouvem por aí. Na estreia, entramos com o mistério do espelho. Quando eu e minha mãe acabamos de nos mudar para uma casa nova, o lugar era ótimo, tinha um grande quintal. Eu poderia brincar com os meus brinquedos e estava tudo muito bem. Eu nunca tinha achado nenhuma das casas tão ótima como essa. Apesar de termos uns vizinhos muito estranhos que nunca saíam de casa e só ficavam à espreita pelas janelas. Uma vez, enquanto eu brincava de saltar a corda no quintal, avistei uma menina de mais ou menos a minha idade. E se não me engano, ela ia para casa, pois estava fora do portão de uma casa do outro lado da rua. Quando ela olhou para mim, eu sorri e acenei para ela, que também sorriu e acenou de volta. Mas antes mesmo de chamá-la para brincar comigo, uma voz feminina a chamou para dentro de sua casa. Então, ela foi embora. Eu nunca entendi por que aquelas pessoas eram daquele jeito, tão estranho. Até porque eu sou apenas uma criança e minha mãe não era traficante de crianças, nada do tipo. Será que é por ela ser mãe solteira? Sim, minha mãe? Pensei. A partir daquele dia, eu preferi passar a brincar dentro de casa. Até porque, se eu brincasse no quintal, era por esperança de algum dia fazer amigos na nova cidade. Pensando bem, a casa que minha mãe vendeu era melhor que esta, e com vizinhos melhores do que esses também. Em um dia de chuva entediante, eu não tinha nada para fazer, a não ser ver televisão o dia todo, e isso me deixava muito aborrecido. Então, comecei a brincar de exploração. Explorei todos os lugares daquela casa, já que eu só pensava em brincar no quintal e às vezes no quarto com os meus brinquedos. Por último, fui até o porão e lá vi várias caixas que minha mãe ainda não tinha aberto. Comecei a abrir todas as caixas para ver se tinha algo mais interessante do que a TV ou até mesmo brincar de exploração. Dentro de quase todas as caixas só tinham roupas que a minha mãe pensava em doar e outras acho que para vender. Não tenho muita certeza disso. A última que abri estava cheia de brinquedos novos que acho eram para mim, porque ela sempre dizia que iria doar os meus brinquedos antigos também. Tirei todos os brinquedos da caixa e lá, no fundo do quintal, algo chamou a minha atenção. Era um espelho negro e eu tinha certeza que aquele espelho não era para mim. Até porque eu não sou tão vaidoso e narcisista como a minha mãe. Mãe, gritei. O que é? Ela respondeu. Esse espelho é seu? Ela saiu da sala e desceu até o porão para ver o espelho que eu tinha comentado. Não. Acho que os ex-moradores daqui
esqueceram aí. Mas e esses brinquedos? Mostrei os brinquedos para ela. Então, não foi você que comprou? Não, respondeu ela. Deixe essas coisas aí. O estranho é que ela me deu um sermão por ter mexido nas coisas dos outros, sendo que depois ela levou o espelho. Mãe, esse espelho não te pertence? Calado. Mesmo depois dela ter me dado o sermão, eu levei os brinquedos comigo e fui brincar no meu quarto. Quando a noite chegou, depois do jantar, a minha mãe foi lavar a louça e eu fui escovar os dentes para dormir. Vi que minha mãe enfeitou o espelho no banheiro. Comecei a escovar os dentes e de repente escutei algumas vozes sussurrarem o meu nome. Olhei para trás achando que era minha mãe, mas lá não estava ninguém, além de mim, no banheiro. Então voltei a escovar os dentes e as vozes surgiram novamente. Dei uma pausa para escutar melhor, até perceber que as vozes vinham do estranho espelho. Aproximei-me mais perto do espelho, até que de repente surgiu uma mão. O problema é que a mão surgiu de dentro do espelho. Caí de costas, assustado, naquele momento. Fiquei com vontade de gritar, mas foi inútil. Minha voz não saía, eu mal conseguia me mexer no chão. A mão batia forte no espelho, como se quisesse sair de lá de dentro. Quanto mais a mão batia no espelho, mais eu me assustava. Assim que consegui me mexer, saí rápido dali e corri para o quarto. No dia seguinte, eu fiz o mesmo de sempre. Fui à padaria para comprar pão. Porém, antes de chegar na padaria, eu percebi que um homem estranho me seguia. Ele entrava em todos os becos que eu entrava, até que resolvi despistá-lo e consegui. Cheguei na padaria e comprei 4 pães. O moço estava sem troco na caixa e foi até os seus colegas pedir que trocassem a nota que dei para ele. Enquanto eu esperava o troco, alguém pegou no meu ombro e eu virei para trás, muito assustado. Era aquele homem que me seguia e parecia estar muito assustado, pois estava com uma respiração muito ofegante e os seus olhos estavam arregalados. Ele sempre repetia as mesmas palavras: destrua-o, destrua-o, antes que seja tarde, disse ele. Como assim? Destruir o quê? Eu perguntei, confuso. Aquele espelho, ele é amaldiçoado. Fiquei assustado com o que ele disse, que nem esperei mais o troco e voltei correndo para casa. Assim que cheguei em casa, minha mãe estranhou o meu comportamento. O que foi, meu querido? Tudo bem? Disse ela. Então respondi, sim. Ela olhou para mim desconfiada, mas depois encolheu os ombros e voltou para a cozinha. Quando anoiteceu, eu esperei a minha mãe adormecer para poder destruir aquele espelho. Eu não contei para ela o que vi, e nem sobre o homem na padaria, porque eu tinha certeza que ela não acreditaria em mim. Então deixei tudo quieto. Após algumas horas, quase pela meia-noite, eu saí do quarto com cautela para não fazer nenhum barulho e fui até o banheiro levar aquele espelho. Saí até o quintal com um martelo e deixei o espelho no chão. Escutei novamente os sussurros, mas desta vez não chamavam meu nome. Às vezes diziam algo semelhante a não faça isso,
Porém, eu ignorei e quebrei o espelho em pedaços e voltei para o meu quarto. No dia seguinte, de manhã, escutei a minha mãe no quintal chamando por mim. É lógico que eu já sabia do que se tratava, mas mesmo assim desci até lá para justificar. Chegando no quintal, vi minha mãe perto dos pedaços de vidro do espelho. Então, ela olhou para mim e perguntou: "Foi você que fez isso?" Eu engoli seco e então respondi: "Sim, me desculpe, mãe, mas era tudo bem", disse ela com um sorriso no rosto. "Só queria ter certeza que foi você." "Então, você não está chateada comigo?" "Claro que não. Agora, vai tirar esse pijama." Eu fiquei sem entender nada e voltei para dentro, até porque a minha mãe costumava gritar comigo se eu quebrasse algo que ela gostasse. Será que ela também soube dos sussurros? Pensei. Mais tarde, de madrugada, eu escutei um barulho estranho vindo do banheiro. Levantei da cama e fui até lá. Chamei pela minha mãe e ninguém respondeu. Apenas escutava como se alguém estivesse sendo sufocado. Quando entrei no banheiro, vi minha mãe com a cabeça baixa na frente daquele espelho. Mas como? Isso era impossível, já que eu a havia quebrado em pedaços. "Mãe", me aproximei aos poucos. "Está tudo bem?" Ergui o meu braço para tocar seu ombro, mas gritei horrores quando ela ergueu sua cabeça. Através do seu reflexo, pude ver que seus olhos estavam brancos e sem vida. Ela se virou para mim, com o braço estendido, vindo em minha direção. Então, acordei aliviado, já que tudo não passou de um sonho, e levantei da minha cama, indo até a cozinha, e lá estava ela preparando a comida. Cheguei atrás dela e dei um forte abraço por muito tempo. Ela então virou-se para mim sem entender nada. "Por que o abraço?" perguntou ela. "Nada", respondi. "Te amo, mãe." "Eu também te amo, meu filho." Então ela aproximou-se para me dar um beijo na testa. "Agora, vai levar o meu celular para o quarto." "Sim, senhora", eu respondi. Subi a escada até o seu quarto e quando adentrei, fiquei sem reação. O quarto da minha mãe, que costumava ser a mais limpa e organizada da casa, estava pior do que um chiqueiro. Fiquei sem entender nada e fui para levar o celular até que me deparei com um papel no chão. No papel tinha mancha de sangue e percebi que era um bilhete. Sentei-me na cama e comecei a ler. "Se você ler esse bilhete é porque eu não estou mais aqui. Esse espelho é amaldiçoado. Não quero que você queime ou o quebre, pois eu estarei lá dentro. Apenas saia dessa casa." A letra era da minha mãe. Eu não conseguia entender como tudo isso havia acontecido. Por isso, escutei vozes implorando para que eu não quebrasse o espelho. Era a voz dela. De repente, escutei passos atrás de mim e eu tinha a certeza que era aquela coisa que fingia ser a minha mãe. Virei-me lentamente para trás e o que vi já era de se esperar. Aquela mulher estava com os olhos completamente brancos e sem vida. Então acordei aos gritos. Percebi que eu não estava em casa, e sim em uma cama de hospital. Vi minha mãe vindo até mim com um sorriso no rosto. "Finalmente você acordou", disse ela. "Como eu vim parar aqui?" perguntei. "Você caiu da escada quando nos mudamos para a nova casa." "Mas e o espelho?" "Que espelho?" Ela olhou para mim como se eu fosse louco. "O espelho que estava no porão." Então ela deu risada e respondeu: "Não tinha espelho nenhum. Você deve ter imaginado isso." Dias depois, eu saí do hospital. Fomos para casa. Os vizinhos me deram boas-vindas. Pouco depois, eu descobri que foram eles que ligaram para a ambulância quando eu desmaiei e também
Descobri que não havia nenhum espelho. Era apenas uma imaginação durante os dias que fiquei desacordado. Fico feliz que tudo isso não havia passado de uma imaginação. Boa noite.